Vamos lá, torcedor, reagindo a um vídeo do Abel Ferreira da entrevista coletiva após jogo de ontem no Paulistão contra o São Bento, tá legal? A gente vai reagir um pouquinho a um trecho dessa coletiva, onde eu acho que é interessante a gente analisar sobre reforços para o Verdão, tá legal? Reforços e o modo do Abel enxergar jogadores que chegam. É interessante, então fica com a gente nesse vídeo e vamos reagir. Boa noite, Abel. Prazer falar com você. Eu queria que você comentasse sobre as ausências das crias da academia do banco de reservas em relação ao Fabinho, o Giovani e o John John. Bom, a pergunta do jornalista para o Abel, a que a gente vai reagir agora, é com relação a alguns jogadores da base que subiram para serem aproveitados no time principal, mas sequer estavam no banco de reserva, ou seja, não foram opção definitivamente para esse jogo do São Bento. Essa é a pergunta de jornalista, se referindo a 3 atletas que não estavam à disposição no banco de reservas. Não, opções de treinador só, não... Nós subimos 7 elementos da base, mas temos os outros, não é? Bom, o Abel já começa explicando que não tem espaço para todos eles porque subiram 7 jogadores das categorias de base. E ele fala muito em aquele tal do aproveitamento, aquele tal do merecimento. Abel fala muito da meritocracia, ou seja, jogou bem, produziu nos treinos, vai ter o seu espaço, né? Então a gente começa a analisar essa visão do Abel que a gente já conhece, desde que ele chegou no Palmeiras é assim, o Abel trabalha com meritocracia. Seja ele branco, pardo, amarelo, tenha 20, 30, 40 anos, ganhe 100, 500, 1 milhão de reais, para ele é indiferente. O cara tem que provar nos treinos que é melhor do que o seu colega, né? Do seu colega que seria outra opção para aquela determinada função. Então assim, meritocracia pura. Meritocracia pura. Temos o Atuesta, temos o Tabata, temos o Veiga, portanto não há espaço para todos. Para eles já é muito bom estar na base, foram 7 que subimos, 7 reforços, digamos assim, que nos vão completar o elenco, mas vão ter que esperar pela sua vez, como todos os outros, como fez o Danilo, como fez o Patrick, como fez o Menino, ainda anda à procura do seu espaço. Portanto, aqui já vos disse que a competência não tem nem nacionalidade, nem idade, nem se é da base, nem se tem 40 anos. O problema não é, o problema é rendimento. E neste momento eles vieram da base, há aqui um gap muito grande e as pessoas aqui ainda não entenderam isso, há um gap muito grande entre a base e a equipa principal, que com o tempo, e isso que nós fizemos isso com o Danilo, que não fui eu que o chamei para a equipa A, foi o Luxemburgo que o chamou. É verdade que foi connosco que foi aprimorado e o tempo não é igual para todos. É verdade, temos e que não falaste, podias ter falado, tinhas essa oportunidade, o Hendrick, não é, que é um fora da caixa, já... Aí ele fala do tempo diferente de um jogador para outro jogador e coloca o nome do Hendrick na parada. Ou seja, se referindo ao Hendrick como um fora da caixa. É um cara que chegou e tomou a posição do camisa 9 em muito pouco tempo. Foras da caixa chegam e resolvem, né? Mas, por exemplo, alguns jogadores chegaram em 2022, não eram jogadores fora da caixa. Alguns chegaram para resolver, a gente pode dar nome para eles, como o Murilo, que chegou para resolver, né? Só, os demais ainda estão tentando galgar o seu espaço no time principal. Então nós tivemos contratações como Flaco Lopes, Merentiel, Atuesta, né? Murilo, Jailson, e desses todos apenas o Murilo conseguiu galgar o seu espaço num curto tempo, num curto espaço de tempo. E aí o Abel prossegue. Tem que continuar à procura de espaço, né? O Fabinho tem a concorrência do Jailson, tem a concorrência do Menino. O ano passado jogou muito pouco, é normal que tenha que esperar, e se vier outro jogador para nos acrescentar qualidade, vai jogar seguramente ao longo do tempo, mas nós temos um elenco muito enxuto e eu acho que tu és um jornalista inteligente que vais procurar perceber que nós temos 20. Bom, ele fala em vários atletas para a mesma posição, ele fala aí no caso do Fabinho, ele fala do Atuesta, ele fala do Tabata, né? Ele fala de outros jogadores para a mesma função e ele fala inclusive que se chegarem novos jogadores para nos ajudar, ele poderá jogar imediatamente desde que seja capacitado para tanto. E fala dos outros jogadores que ainda estão galgando seu espaço, como o Gabriel Menino, que até então não conseguiu se efetivar no time principal de maneira titular, trazendo a titularidade. Então, para o Abel é indiferente quem chega.
Se chegar um cara da base, fora da caixa, como o Endrick, mostrar futebol, vai jogar. Se chegar um medalhão que vale aí 50 milhões de reais, que ganha 1 milhão por mês, e não jogar e ficar acomodado, não se adaptar, não entrar no esquema do jogo que ele determina como coach da equipe, vai ficar no banco. E aí 50 milhões vão ficar na gaveta. É isso que às vezes o torcedor palmeirense não entende, a meritocracia. É a questão do saber e utilizar aquilo que se quer e que se precisa, né? Por muitas vezes acha que se contratar um medalhão por si só, ele já vai resolver todo o problema do elenco, e não é assim. Existe um trabalho, existe uma análise de aproveitamento daquilo que o jogador, daquilo que o atleta, que em tese custaria 50 milhões, como exemplo que dei, para ser utilizado ou não. É o caso das contratações do ano passado, que até o presente momento não viraram. E como saber se uma contratação vai virar só porque ele desempenha alto índice de futebol em outro time? Pode ser que aqui ele não desempenhe, né? Então hoje contratar jogadores medalhões também pode ser um tiro no pé, pode ser como uma aposta esportiva que não dá certo. Às vezes você apostar numa odd mais baixa, isso como exemplo, numa odd mais baixa porque o favorito é aquele em qual você está investindo, não necessariamente vai te trazer ganho, porque o futebol ele é variável, ele não é uma constante. Então, de repente, você pode apostar num ganhador, num cara que realmente merece, está cotado para ganhar, e ele perder. Então a contratação se dá desta mesma maneira. Contratar não me traz garantias de efetividade. Sim, claro, eu devo investir para diminuir o risco de não ter, mas não me traz garantia. Pode ser que eu dê mais tiros na água, mais tiros no pé. Dois jogadores por posição, e os excedentários, que estão a terceira, por exemplo, temos 2 laterais mais o Garcia, temos 4 centrais mais o Naves. No ano passado tínhamos 2 laterais esquerdos mais o Jorge, que nós acabámos por várias questões. É um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que gerir isto muito bem. Portanto, por isso que vos digo que o clube é um clube responsável, não é? Temos o Fabinho, um extra no meio campo, temos John, que é um extra também. E pronto, e ao longo da época vai seguramente a oportunidade para todos poderem os laterais, mais o Garcia, temos 4 centrais, mais o Naves. No ano passado tínhamos 2 laterais esquerdos, mais o Jorge, que nós acabámos por várias questões. É um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que gerir isto muito bem. Portanto, por isso que vos digo que o clube é um clube responsável, não é? Temos o Fabinho, um extra no meio campo, temos John, que é um extra também. E pronto, e ao longo da época vai seguramente a oportunidade para todos poderem jogar, mas isto não dá para tudo, não dá para contratar jogadores, não é? Então aqui o teu colega está-me a dizer que temos que contratar jogadores, estás-me a dizer que temos que apostar na base, temos que seguir um caminho. E ele termina o vídeo exatamente com essa ponderação que a gente estava fazendo aqui agora. Não adianta eu contratar, de repente, ter que usar a base, enfim, são peças que virão e eu que vou analisá-las, né? Esses jogadores que vieram no ano passado, todos tinham o aval do Abel Ferreira, né, enquanto comissão técnica, e não jogaram. Por quê? Porque ele viu uma coisa lá que não aconteceu cá, ok? É o que eu estava explicando. Então, de repente, só o fato de sair contratando e gastando dinheiro e queimando dólares, porque isso a gente sabe fazer bem, gastar dinheiro, investir no errado, vender mal, fazer carnê de Casa Bahia, parcelar, enfim, vamos fazer a vontade do Danilo que quer ir para o exterior, quer ir para a Europa, e vamos receber só 2 milhões, mais ou menos isso, eu espero que você me entenda. Então, assim, é um momento bastante delicado, mas de muito trabalho. E com certeza o Abel Ferreira está fazendo esse trabalho. Então vamos apostar no esquema meritocrático que o Abel Ferreira implantou no Palmeiras. E se não vierem peças é porque ele achou-as dentro do contexto que a gente já tem. Ou na base, ou em algum outro lugar, enfim. Quando ele pede reforços, ele acha que sim, tem que vir reforços. Porque temos 2 jogadores por posição, como ele mesmo bem falou no vídeo. Mas precisa ser avaliado. Não adianta vir lá o Zezinho das Couves, multimilionário, chegar aqui e não fazer nada no treino, não vai jogar. Não vai jogar. E aí pode ser que ele sofra pressão, né, de agente, e aí ele bota um cara em campo, assim como acontece nitidamente para mim com o Navarro. O Navarro
tem uma pressão em cima do Abel para colocá-lo em campo. Ele coloca e não rende. Então, assim, para que termos isso? Nós não precisamos desse tipo de coisa dentro do Palmeiras. Nós precisamos de 11 que entram, joguem bola, e outros 11 que vão estar no banco e que entrem, e no mínimo consigam manter um certo nível, tá? Para que não haja uma queda muito acentuada da qualidade demonstrada pelos 11 titulares. É isso que eu queria dizer. Então vamos com muita calma, né, torcedores? É momento de deixar os caras trabalharem, ok? Deixar com que eles tragam resultados para a gente colher os frutos desse ano de 2023. Essa é a opinião aqui do Porco Raiz. Então já vai deixando o seu like para ajudar o nosso canal, tá legal? Um excelente fim de domingo para vocês, avante palestra.